Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com a igreja nesta manhã, iluminando as nossas mentes, trabalhando os nossos corações a palavra dele. Vamos orar? Pai, mais uma vez pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo se mova no nosso meio nesta manhã, continue, Senhor, o mover soberano, sobrenatural e maravilhoso do Teu Santo Espírito nesta hora, neste momento, em cada coração, Senhor. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. A soberania do Espírito Santo para salvar uma pessoa. Vamos continuar a exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. Capítulo 7, então, hoje, com a permissão do Senhor, terminaremos o capítulo 7. Por favor, João, capítulo 7, vamos do 39 ao 53. Diz assim o texto sagrado: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Nós estamos aqui no contexto da festa dos tabernáculos, o último dia da festa, e após Jesus ter declarado aquele eficaz, aquele irresistível chamado diante da multidão que estava presente no último dia ali da festa, a igreja se lembra da última exposição, versículo 37 e 38, nós precisamos ler, vamos ler os versículos 37 e 38, a declaração maravilhosa de Jesus, o chamado de Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O apóstolo João, então, registra uma informação muito interessante que nos chama a atenção nesta manhã, a respeito da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, muitas vezes é deixada um pouco de lado para a igreja estudar, principalmente as igrejas reformadas. As igrejas reformadas creem na Trindade, o Pai, Deus Filho e as Escrituras como terceira pessoa da Trindade. Não, a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, e merece a nossa adoração, e merece o nosso amor, e merece a nossa reverência e honra, e merece a nossa dedicação para estudá-la. O Espírito Santo, Deus. E o versículo 39, o registro de João diz assim: Isto, ou seja, tudo aquilo que Jesus disse no verso 36, no verso 37 e 38, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus, ele havia dito alto e bom som a respeito dos que crescem nele, que do interior deles fluiriam
rios de água viva. Então João explica aqui que tudo isso diz respeito ao Espírito Santo, que receberiam todos os que crescem em Jesus. Vocês se lembram que eu fiz a comparação entre beber e crer? Aquele que bebe de Jesus é o mesmo que aquele que crê em Jesus. E uma vez bebendo de Jesus, uma fonte de água viva é transportada para dentro das pessoas que creem em Jesus. E isto, João está explicando que tudo isso se refere ao Espírito Santo. Ok? Porém, antes de mais nada, eu preciso apresentar a vocês como que o Espírito Santo ele age na vida daqueles que bebem dessa água viva, daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Como que o Espírito Santo age na sua e na minha vida, nós, os que cremos em Jesus Cristo. E aqui eu peço licença para trazer um ensino que eu lecionei em uma das recentes aulas da Escola Bíblica Dominical a respeito da pergunta 30 do breve catecismo de Westminster, a respeito da belíssima obra salvadora do Espírito Santo para todos e somente todos aqueles que creem no Redentor Jesus Cristo. A igreja vai se lembrar, aqueles que estiveram presentes na aula ou aqueles que viram no YouTube também, que o Espírito Santo, eu trouxe à igreja, que o Espírito Santo ele age de 3 formas para salvar uma pessoa. Primeira ação, o Espírito Santo é agente aplicador. Antes da pessoa crer em Jesus Cristo, o que o Espírito Santo faz? Ele aplica o quê? Tudo aquilo que Cristo adquiriu por sua obediência, por seu sacrifício, por sua vitória sobre a morte, por sua ressurreição, o Espírito aplica tudo isso através da fé na vida daqueles que creem em Jesus. O Espírito Santo mesmo gera nos corações dos que são salvos e regenerados. Ele aplica a fé no seu e no meu coração para nós passarmos a crer, e uma vez crendo, tudo isso é obra do Espírito Santo aplicando os méritos de Cristo na sua e na minha vida. Como que você é despertado a crer em Jesus Cristo e dizer, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador? Como? Por você mesmo você não consegue, eu não vou dizer só você, eu também não, e ninguém consegue, a não ser pela obra soberana, sobrenatural, maravilhosa, belíssima do Espírito Santo nas nossas vidas, colocando em nós o dom da fé. Ninguém nasce com fé, a fé é um dom de Deus. Por isso, a primeira ação do Espírito Santo, ele é agente aplicador de tudo aquilo que Cristo conquistou por nós, sua obra, seu ministério, sua obediência ao Pai, ele aplica às nossas vidas. O Espírito Santo faz isso pela fé, que ele produz em nossos corações, em nosso ser. Segunda ação, o Espírito Santo é agente formador. O Espírito Santo ele aplica e ele forma o quê? Formador de uma nova pessoa. Quando Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos falou, mas como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus estava falando sobre o Espírito, tanto é que mais para baixo ele fala, o Espírito sopra onde quer, é como um vento, ele entra na vida das pessoas e fazem essas pessoas uma nova criatura, aleluia, louvado seja Deus. Ele forma uma nova pessoa, e essa formação é a união mística com Cristo, que o apóstolo Paulo nos ensina. A partir desse momento o Espírito Santo nos faz um com Cristo, Cristo em nós, essa união mística. Agora essa pessoa formada pelo Espírito Santo, uma nova vida, um novo nascimento, uma nova pessoa, uma nova criatura, o que ela passa a ser? Justa. Por causa do quê? Por causa da obra, da ação formadora do Espírito Santo. Ela passa a ser piedosa. Você é hoje piedoso quando você crê em Jesus Cristo por causa do Espírito Santo que age em você, formando isso dentro de você. Uma pessoa passa a ser santa. Uma pessoa passa a glorificar a Deus por causa da ação formadora do Espírito Santo, porque Cristo, o Espírito Santo aplica tudo isso, todos os méritos de Cristo
E toda a devoção que você tem hoje não é por causa de você, mas é porque Cristo é a fonte real de toda a virtude espiritual que um salvo possa manifestar. O Espírito Santo faz com que a vida de Cristo flua dentro de você, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. E a terceira ação do Espírito Santo? O Espírito Santo é agente transformador. O desenvolvimento da salvação não parte da dedicação do crente salvo, como sendo este o conquistador de uma vida transformada. Eu disse na ocasião da aula que assim, muitos pensam, Senhor, o Senhor me salvou, agora deixa comigo, eu vou até o final, eu esforço, vou na igreja, eu leio a Bíblia, se o pastor perguntar qual versículo que eu li, eu vou decorar porque ele vai me perguntar, eu falo para o Senhor, tenho uma frequência exemplar, eu oro de joelho, tudo isso é muito bom. Mas não é por causa de você, ou não é isso, não é o seu esforço que garante tudo isso a você. Você tem que ter a consciência que o Espírito Santo age dentro de você, fazendo você realizar essas ações, realizar essas obras boas, espirituais, mas se é espiritual é por causa do Espírito em você, porque por você mesmo você não conseguiria. Agente transformador. O salvo é participante nesse processo através precisamente do Espírito Santo, que por meio da fé, na nossa confiança em Cristo, capacita o crente a continuar crescendo na prática das virtudes que por si mesmo não conseguiria produzir. Meu amado irmão, minha amada irmã, continue fazendo ou realizando todas essas virtudes, mas tenha a convicção no seu coração que é a obra do Espírito Santo na sua vida. Por isso você tem que se render ao Espírito, Deus, terceira pessoa da Trindade. Adorar ao Espírito Santo que está em você, e Ele está no processo da sua salvação, transformando você. Transformando você. Nesse instante, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, no seu coração, você que é crente, para transformar, continuar o processo, como nós vimos agora há pouco na IBD, que um dia há de se completar. Espírito Santo, aplicador, formador e transformador. 39b, olha só a continuação do versículo. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A que João se refere com isso? Será que somente após a glorificação de Jesus, o Espírito Santo passou a agir como aplicador, como formador, como transformador na vida dos crentes? Como que era? Para pensar sobre esse versículo. E nós vamos ter que responder uma pergunta: como era a atuação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento? Antes da morte, antes da ressurreição de Cristo. Como? João escreveu assim: pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Parece que João está dizendo assim, a partir do momento da glorificação de Jesus, o Espírito Santo passou a atuar. Só que não é isso que o versículo diz, e ao final dessa parte da exposição, eu vou dizer qual que é a interpretação correta desse versículo. Mas vamos lá, eu trago então à igreja uma instrução valiosa, muito oportuna para todos nós, que eu pego emprestada do ilustre pastor Dr. Mauro Meister, a respeito da atuação do Espírito Santo como salvador dos crentes do Antigo Testamento. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele agiu no passado, age hoje e agirá no futuro. Então, diante disso, nós precisamos de pronto partir do pressuposto de que, na época do Antigo Testamento, havia crentes. Pessoas que criam, tinham fé em Deus, certo? Certo. Então, como que estes nossos irmãos crentes do Antigo Testamento foram salvos? Como que se deu a operação do Espírito Santo na vida dos crentes do Antigo Testamento? Sendo adoradores, eles tinham que adorar a Deus em espírito e em verdade, ok? Ok. Como que se deu isso? Sobre a atuação soberana, salvadora do Espírito Santo na vida dos salvos, dos crentes
do Antigo Testamento, nós precisamos fazer uma distinção e entender a distinção da atuação do Espírito Santo entre vir sobre e se retirar e habitar. Vir sobre e se retirar e habitar na vida da pessoa. Você sabe do que eu estou falando, você que já estudou o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento há a manifestação do Espírito Santo vindo sobre e se retirando. Mas também há a manifestação do Espírito Santo habitando. E uma habitação diz respeito a fazer morada, não sair mais. O Espírito Santo vir sobre e se retirar. O que diz respeito? Qual é essa ação do Espírito Santo? Essa ação do Espírito Santo em vir sobre e se retirar é habilitar ou capacitar pessoas para algumas tarefas extraordinárias, mas não fazendo habitação, não fazendo morada nestas pessoas para salvá-las e levá-las a crer em Deus. O Espírito Santo vinha sobre e se retirava. Quer dizer que a pessoa era salva? Não. Mas aí você vai se perguntar, mas o Espírito Santo age na vida de um incrédulo? O Espírito Santo age na vida de um descrente? Numa pessoa que não crê em Deus? Claro que sim. Ele é soberano. Ele age em quem Ele quiser. Nós não podemos dizer que a ação do Espírito Santo é somente nos crentes, e a ação sobrenatural na vida de outras pessoas é a ação do inimigo. Jamais. O Espírito Santo age na vida de quem Ele quer. Qual que é um exemplo do Novo Testamento? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes fez pessoas serem curadas. Judas Iscariotes fez, o que mais? Judas Iscariotes fez milagres, prodígios, pela ação do Espírito Santo, pela capacitação, pela habilitação do Espírito Santo. Mas ele era crente? Não. O Espírito Santo não fez morada nele, aleluia. E no Velho Testamento, um exemplo clássico, Saul, aleluia. Saul era crente? Não. Deus rejeitou Saul, mas o Espírito Santo entrou em Saul, mas saiu de Saul. Habilitou Saul para ser rei bom por um certo tempo. De repente, o Espírito se retirou dele e se apossou dele um espírito mau. Aleluia. O Espírito Santo fez habitação em Saul? De forma alguma. Por isso que Davi, ao se lembrar da situação de pecado, dureza de coração de Saul, o Espírito Santo não mais atuando em Saul, Davi num momento de agonia, sendo ali num momento como rei pecador, ele que tinha cometido um gravíssimo pecado de adultério contra Deus, ele no Salmo 51, versículo 11 diz assim: não me repulses, Senhor, da tua presença. E ele diz mais: não me retires o teu Santo Espírito. O que Davi estava dizendo naquele momento? Eu não tenho o Espírito? Não. Davi naquele momento estava pedindo assim: Senhor, por causa do meu tamanho, por causa da gravidade do meu pecado, pela vergonha que eu passei diante do reino, Senhor, por favor, por misericórdia, por graça, não me permita acontecer o que aconteceu com Saul, do teu Espírito sair de mim. O que é isso? Isso é uma abertura de coração para Deus. Mas ele perdeu a salvação ali? Não perdeu. Aquele momento de agonia de Davi, ele pede: Senhor, por favor, não me deixe. Coisa bela. Não me retires o teu Santo Espírito. Agora o Espírito habitar. É fazer habitação, morada. Uma coisa é você, por exemplo, quando você vai para a praia, você vai lá no Airbnb e loca um imóvel. Você habita aquele imóvel? Você mora naquele imóvel? Não, você está ocupando aquele imóvel temporariamente. Aquele imóvel não é seu, não é sua morada. Daqui a pouco você vai embora. Mas a sua casa é a sua habitação. Você estabelece residência naquele lugar. Isso é habitar.
Habitar, morada, fazer habitação, morada em uma pessoa, para agir nela como aplicador, formador e transformador. Aplicador da obra de Cristo também nos crentes do Antigo Testamento. Rodrigo, os crentes do Antigo Testamento, estão antes de Cristo. Como que o Espírito Santo vai pegar aquela obra de Cristo que nem aconteceu para eles ainda e aplicar tudo isso? Acontece? Claro que sim. A atuação soberana do Espírito para a salvação é basicamente a mesma nos dois testamentos, porque o Espírito Santo gera só uma fé. Só que no Antigo Testamento a crença, a fé era no Messias ou no Salvador que viria. E você hoje, você não é do Novo Testamento, mas você é da era da igreja. Você está para cá do Novo Testamento, para cá da vinda de Cristo. Você hoje crê no Salvador que já veio, aleluia. Você e eu temos a vantagem, por misericórdia de Deus, de estarmos no momento posterior à vinda do Messias. Estarmos no momento posterior à vinda do nosso Salvador, do Cristo de Deus. E isso nós temos que ter uma noção do grande plano histórico de redenção que se consumou em Cristo. A salvação, portanto, sempre foi da mesma maneira. É errado nós afirmarmos que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. Sabe por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei para ser salvo. O israelita não conseguia cumprir a lei para ser salvo. Todos aqueles rituais, o cumprimento daqueles rituais, ordenanças da lei de Deus, ele não conseguia, porque não há salvação pelo cumprimento da lei, por seres que não conseguem cumprir a lei, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, seja na era da igreja. Ninguém é salvo pela lei. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, é salvo pela fé em Jesus Cristo e unicamente. O israelita, ao se deparar com as exigências do Antigo Testamento ou da lei, ele deveria olhar para a sua própria incapacidade em cumprir a lei e crer que um dia Deus enviaria o Salvador perfeito, que pelo seu sacrifício e derramamento de sangue perfeito, ele expiaria por completo a culpa pelos pecados. Tudo o que os rituais do templo ou do tabernáculo, todos aqueles sacrifícios de animais eram incapazes de realizar na vida do israelita. Mas eles apontavam, como nós estamos estudando na carta aos Hebreus, eles apontavam para uma realidade de salvação plena, completa, eficaz, perfeita, no Cristo de Deus, no Cordeiro Santo de Deus, Jesus, que viria. Isso tudo Deus foi revelando pelos profetas, pela lei, por todas aquelas cerimônias. O israelita deveria olhar para aquilo como nós aprendemos. Esse sangue de cordeiro aqui não consegue tirar a culpa da minha alma. Mas Deus está apontando para o perfeito cordeiro pascal. Aleluia. E a fé do israelita era baseada nessa salvação, no Cristo de Deus que viria. Aleluia. Logo, quem produz ou produzia nos crentes do Antigo Testamento fé, regeneração, arrependimento, quem aplicava no coração dos crentes esta convicção, a certeza, a confiança na salvação providenciada por Deus, que se revelaria e se concretizaria no futuro, quem fazia tudo isso? O Espírito Santo de Deus, que nunca deixou de agir nos tempos anteriores à criação, e na eternidade o Espírito Santo jamais deixará de agir. Aleluia, louvado seja Deus. Nunca ninguém se salvou antes de Cristo ou depois dele, a não ser pelo sangue que ele derramou na cruz. Não há dois caminhos de salvação, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Sempre foi pela graça, mediante a fé, no sacrifício de Cristo. A diferença é que nossos irmãos do Antigo Testamento criam no Salvador e Messias prometido, e do Novo Testamento, e nós cremos no Salvador e no Messias enviado. Todas as coisas, como ensina o apóstolo Paulo, se convergem em Cristo. Por isso,
A ação soberana de salvação do Espírito Santo sempre foi a mesma, aplicando os méritos de Cristo naqueles que criam no Messias prometido, os irmãos do Antigo Testamento, e são nossos irmãos, amados irmãos, que um dia encontraremos na glória, e também aplicando os méritos de Cristo naqueles que creem no Messias encarnado, tanto os irmãos do Novo Testamento e nós agora na era da igreja. Você crê no Messias que já veio. Abraão creu no Messias, no Cristo, na salvação providenciada por Deus que viria. Nosso pai da fé, o exemplo de fé. Abraão creu nas promessas de Deus, na salvação providenciada por Deus. Então, depois da ascensão de Cristo, o consequente dia de Pentecostes, os irmãos estudam ali no início do livro de Atos, o dia do derramamento abundante do Espírito Santo, o Espírito então ele passou a agir de forma mais ampla e mais intensa, agora pela igreja no mundo, não mais restrita ao Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, outrora destacado. Também, especificamente, o próprio Jesus, nós vamos estudar mais para frente no Evangelho de João, ele disse que enviaria o seu Espírito como Consolador. Mas por que ele diz isso? Naquele contexto, ele estava dizendo que ele iria, e ele enviaria o seu Espírito nos consolando e consolando os seus apóstolos e os seus discípulos, porque a presença física dele estaria acabando. Ele iria ao céu, mas enviaria o Consolador para consolar os corações na ausência física de Jesus. Esse é o contexto daquela passagem. Mas não que quando Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo então passou a agir na vida dos crentes. Não, não é isso. Diante de tudo isso, então, a interpretação correta do versículo 39, a parte B, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, não é que o Espírito Santo não estivesse agindo soberanamente na salvação dos que creem, não. O Espírito Santo sempre agiu para crer, porque para uma pessoa crer, de Adão, a última vida que há de nascer na existência humana, nessa terra, para crer, é necessária a ação do Espírito Santo. Naquele momento, a obra de Jesus ainda não estava completa e consumada, é isso que João está dizendo, e consequentemente a plena e a mais íntima atuação do Espírito ainda não havia se efetivado, o que ocorrerá pouco tempo depois na glorificação do Senhor e posterior derramamento abundante do Espírito sobre os crentes, sobre a Igreja de Cristo. O Espírito dado é um presente do Redentor para a sua Igreja. Aleluia. Mas não haveria Pentecostes sem a cruz do Calvário. Não haveria Pentecostes sem o túmulo vazio. Tudo se converge na obra salvífica de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. O Espírito age hoje, nós somos objetos da ação do Espírito Santo, tudo por conta da obra da segunda pessoa da Trindade. Louvado seja Deus. Tendo esta base, então, de atuação soberana do Espírito na salvação de uma pessoa, tanto na dispensação do Antigo Testamento, como na do Novo Testamento, tanto na era da igreja que nós estamos vivendo hoje, povo universal e espiritual de Deus, que é a igreja. Agora vamos percorrer os próximos versículos, para nós encontrarmos evidências da ação do Espírito Santo, em quem ele assim soberanamente quis salvar. Olha só agora, evidências da atuação do Espírito Santo. Vamos percorrer trechos. Primeiro trecho aí, do 40 ao 44. Então, João continua relatando o que aconteceu ali depois da declaração de Jesus. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras de Jesus, diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi?
Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. No meio daquela multidão toda que estava participando da festa dos tabernáculos e ouviu as palavras de Jesus, alguns se lembraram do quê? Das Escrituras, Deuteronômio 18:18, que diz assim, Deus falando para Moisés: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, alguns lembraram-se das Escrituras e disseram que Jesus era verdadeiramente o profeta enviado por Deus. Outros, ao ouvirem as palavras de Jesus, declararam: Ele é o Cristo, o Messias, o enviado da parte de Deus. E eu pergunto, quem motivou estas reações às palavras de Jesus? O agir soberano do Espírito Santo, aplicando, formando novas vidas naquele momento. Um judeu só poderia ver e crer que Jesus é o profeta, ou o Cristo enviado da parte de Deus, se o Espírito Santo de Deus assim o revelasse. Foi o que aconteceu. As pessoas foram despertadas para ter fé naquele momento e crer que aquele que estava ali na frente deles era o profeta mencionado nas Escrituras. E também era o Cristo, verdadeiramente o Cristo, mencionado nas Escrituras. Eles só conseguiam crer por conta da ação do Espírito Santo. E um detalhe, o Espírito Santo, ele utiliza-se das Escrituras, da palavra de Deus para revelar quem é o profeta ou quem é o Cristo. Porque o Messias, o Cristo de Deus, somente é identificado segundo o que Deus revela sobre ele nas Escrituras. E aquelas pessoas tinham as Escrituras do Antigo Testamento, sim. O Espírito Santo precisava vivificá-las para que elas pudessem crer em Jesus, o profeta, o Cristo revelado nas Escrituras. Aleluia! É importante você ter em mente isso que eu vou dizer agora para você. O Espírito Santo, ele jamais age à parte ou desconectado das Escrituras, porque ele mesmo inspirou as Escrituras. O Espírito Santo vai agir conectado com as Escrituras. Como um dos presbíteros desta igreja, eu deixo um alerta a você que está me ouvindo nesta manhã. Se alguém falar de Jesus, seja quem for, deverá obrigatoriamente estar embasado na Bíblia, nas Escrituras. Se alguém porventura subir a este púlpito, ou estiver ensinando em qualquer momento ou circunstância de ensino aqui nesta igreja, seja na EBD, seja nos ensinos para homens, seja nos ensinos para mulheres, seja nos ensinos para crianças, adolescentes, jovens, seja no discipulado, e se essa pessoa não estiver baseando o seu ensino nos princípios de Deus revelados nas Escrituras, eu digo a você, esse ensino deve ser rejeitado, seja quem for. Somos uma igreja que está convicta na inerrância das Escrituras. E somente temos a Bíblia como regra de fé e prática. Ela é inquestionável para nós. Ela deve ser pregada. O sermão, os ensinos devem ser baseados nos princípios bíblicos. O que correr à parte disso, o que destoar disso, o que confrontar isso deve ser rejeitado. O nosso compromisso é com a verdade bíblica. Que você tenha isso gravado no seu coração. Dentre aquelas pessoas, então, que declararam fé em Jesus, dizendo que ele era o profeta, o Cristo, havia também quem estava em dúvida. Por quê?
porque eles desconheciam as Escrituras. Olha só o versículo 41. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Sabe por que eles perguntaram isso? Porque Jesus, para vir à festa dos tabernáculos, ele veio da onde? Ele estava na região norte da nação de Israel, ele estava na Galileia, então ele veio para Israel no momento da festa, ele veio da Galileia. E outra, a sua família toda estava lá. Quando Jesus nasceu, ele era pequenininho, ele nasceu em Belém, ele nasceu na Judéia, na região sul da nação de Israel, mas pequenininho ele foi para a Galileia. E a família dele constituiu residência ao norte da nação de Israel, na Galileia, precisamente em Nazaré. E aí perguntaram: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, que é da aldeia de Belém, de onde era Davi, ou seja, na Judéia, ao sul da nação? Assim houve uma dissensão entre o povo. Dissensão é discórdia, briga, divisão, desunião, por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha só, a Escritura do Antigo Testamento, ela informava assim que o Cristo viria da descendência de Davi, que é de Belém. E de fato Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Maria era de Belém, Maria era da Judéia, da descendência de Davi, ok, isso está certo. Mas Jesus foi criado em Nazaré, fica na Galileia, tanto que o profeta Zacarias disse que o Cristo seria chamado de Nazareno. E essas pessoas desconheciam isso. Então, por causa do desconhecimento que alguns tinham sobre as profecias e a realidade a respeito de Jesus, surge a dúvida sobre quem de fato é Jesus. E quando vem a dúvida, quando vem a incerteza e ela ganha terreno nas consciências, o próximo passo sabe qual é? Dissensão, divisão, desunião, briga, vamos para lá, vamos para cá, separação, por causa da dúvida, por causa da incerteza. Por isso que se entre nós aqui como igreja existir uma fé certeira na pessoa de Jesus Cristo, haverá a chancela do Espírito Santo nos dando unidade. Ainda que não haja uniformidade quanto a fatores irrelevantes da fé, o gosto ou não gosto. Sabe, do tipo assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto de tomar tereré, eu não gosto de tomar tereré. Eu gosto de açaí, eu não gosto de açaí. Eu gosto de macarronada com molho vermelho. Eu não gosto, eu gosto de macarronada com molho branco. Mas a unidade existe pela fé certeira em Cristo, porque Cristo nos une. Nós estamos unidos apesar da diversidade, mas nós temos uma só fé, um só Senhor, um só Salvador, e o que nos une como irmãos é Cristo. Por isso nós precisamos conhecer Cristo conforme as Escrituras nos ensinam. Nós somos diferentes, mas somos um em Cristo Jesus, pelo selo do Espírito, aleluia, louvado seja Deus. 45 e 46, voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Jamais ouvimos nada igual. Jamais ninguém falou como este homem. Irmãos, percebam o contexto que os guardas estão dizendo isso para os fariseus. A igreja se lembra que os guardas foram enviados pelas autoridades do Sinédrio para prenderem Jesus, vocês se lembram? Vão lá e prendam esse homem. Esses guardas do templo, eles eram treinados e preparados para cessarem motins. Eles eram treinados para capturarem impostores, criminosos de alta periculosidade, para matarem sem hesitação qualquer um que intentasse contra a lei e contra a ordem. Eles eram treinados para isso. Vacilava no cumprimento da lei, eles iam inclusive prender se precisar matar a pessoa. Sangue nos olhos. Nós temos PM aqui, eles são treinados para isso. Vê qualquer movimentação estranha de um meliante, eles estão prontos para atacar. Os guardas foram treinados para isso.
para aqueles guardas, prender Jesus naquele momento seria a missão mais fácil da carreira militar deles. Porque Jesus não apresentava resistência nenhuma. Só que eles não contavam com a ação soberana do Espírito Santo naquele momento. Os guardas abandonam a missão que foram incumbidos para realizar. Eles voltam para o sinédrio meio que desorientados. Eles declaram sem entender por que suas forças e os seus desejos de prenderem Jesus foram bloqueados naquele momento. E eles só compreenderam uma coisa: jamais ninguém falou como esse homem. Nós não conseguimos prendê-lo. O Espírito Santo é soberano. Ele age em quem Ele quer, quebrando qualquer coração. Apesar do sangue nos olhos, apesar da força, apesar da truculência que aqueles guardas eram treinados para cumprirem as ordens das autoridades humanas, eles voltam sentindo-se quebrantados no mais profundo do seu ser pela palavra de Jesus, sendo Jesus a autoridade incomparável que domina os céus e a terra, louvado seja Deus. Eles voltam quebrados. A maior autoridade do universo estava ali perante eles. E quebrou toda aquela resistência que eles tinham. Toda aquela intenção humana de prender aquele homem, ao ouvirem Jesus, ele fala... Essas palavras entraram para dentro dos corações deles, falando: jamais ninguém falou como esse homem. Steve Lawson diz o seguinte: nenhum coração é tão duro que não possa ser convertido pelo Espírito Santo. Seja quem for. 47 ao 49. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele ou em Jesus alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Falando para os guardas: o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que prender esse homem. Vocês estão vendo alguém das autoridades aqui, os fariseus, que creem nesse homem? Vocês estão sendo enganados. Quanto a esta plebe, os fariseus disseram: esta plebe, esta ralé, esse povinho aí, nada sabe da lei, é maldito. Olha o coração duro, obstinado dos fariseus, cegos. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava agindo neles como aplicador, formador e transformador. Agora, em resposta aos guardas, os fariseus afrontam o mover do Espírito Santo na vida daqueles que estavam crendo em Jesus, afirmando que aqueles que creram em Jesus estavam sendo enganados por Jesus. Olha a afronta que os fariseus estão declarando contra Jesus e contra o Espírito Santo, dizendo que quem crê em Jesus está sendo enganado. E também os fariseus se colocam como padrão de referência para que através deles, fariseus, houvesse uma linha de corte para a crença. Vocês perceberam? Assim, ninguém dos fariseus crê nesse homem, ou seja, para cá estão os que deixaram se enganar pelas palavras desse homem, ou seja, para cá com relação ao povo, para lá, a ralé, a plebe maldita, fizeram uma linha. Para cá, nós, fariseus, líderes religiosos, ninguém creu. O resto é ignorante, o resto é povo maldito. Vocês, guardas, estão dando ouvidos a este homem aí, ele não tem o nosso apoio, ele não tem o nosso respaldo, ele não tem o nosso carimbo de aprovação. Os fariseus fizeram uma linha de corte, dizendo que para lá, os que criam em Jesus estavam sendo enganados. Para cá, os dos fariseus, os líderes religiosos, as autoridades judaicas, não criam em Jesus. Eles mesmos se colocaram como que a base para crer em Jesus, não a Bíblia, não as Escrituras. Só criam se o líder crer.
Só façam se o líder fizer. Não, meus amados irmãos. A base para crer e ter uma vida espiritual não é o líder. A base que você tem para crer em Jesus não é o líder, mas o que a Bíblia ensina com a aplicação do Espírito Santo sobre a sua vida. Sabe por quê? Se você estiver escorado na fé do líder, no que ele crê, eu só vou crer quando ele crê, eu só vou crer se ele crê, eu só vou crer no que ele crê. Se você estiver escorado na fé do líder e o líder escorregar, sabe para onde você vai? Vai escorregar com ele. Não tenha a sua fé na garupa, na fé do outro. Se você tem fé, diz as Escrituras, tem para ti mesmo. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé. Não se baseie na minha fé. Você tem fé, o Espírito Santo aplica isso no seu coração. Então cresça na graça e no conhecimento, você desenvolva essa salvação. Não fique escorado no líder, porque os líderes são falhos. E vez por outra vem o pecado da incredulidade no coração, inclusive do líder, e ninguém está isento disso. Muitas vezes vem dúvida, inclusive no coração do líder, e muitas vezes o irmão lá pode chegar no líder e falar: irmão, você está desanimado, eu estou percebendo, eu vou orar por você, estou percebendo que a sua fé está diminuindo, meu irmão, você é meu líder, eu amo você, por isso eu vou orar por você. Continue, meu irmão, porque o nosso Senhor é todo poderoso. Renove a sua fé, pastor, em Jesus Cristo. E aí o líder é revigorado, e o líder é colocado de pé de novo para caminhar. Nós precisamos uns dos outros, mas não se escore na fé do outro, muito menos do líder. João Calvino diz que quando a mera autoridade dos homens é sustentada sem a autoridade da palavra de Deus, essa autoridade não passa de fútil e nociva vanglória. Mal sabiam os fariseus aqui que eles estavam agindo nos corações, que quem estava agindo nos corações das pessoas era nada mais, nada menos do que o Espírito Santo, regenerando, convertendo, fazendo aquelas pessoas crerem em Jesus. E mais, mal sabiam os fariseus que um dos deles, mestres da lei, estava crendo e sendo usado pelo Espírito Santo soberanamente. Quem? Nicodemos, 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus. Vocês se lembram? João capítulo 3, na madrugada Nicodemos procurou Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? 52. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Os fariseus disseram: se vocês estão vendo algum de nós aí junto a esta plebe, a essa ralé que é maldita, tem algum fariseu acreditando nesse Jesus impostor? Tem. Nicodemos estava acreditando em Jesus. Mal sabiam os fariseus que um dos deles estava acreditando em Jesus, por causa do agir soberano do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu não posso afirmar aqui que a ação do Espírito Santo nesse momento na vida de Nicodemos foi para salvá-lo. Eu não tenho base bíblica para dizer isso. Se nesse momento foi a ação salvadora do Espírito Santo, mas uma coisa eu posso dizer sem medo de errar: o Espírito Santo agiu na vida de Nicodemos naquela ocasião para Nicodemos defender Jesus perante os seus colegas fariseus. E quem sabe levar aqueles líderes religiosos a refletirem sobre se realmente eles eram cumpridores da lei. Nicodemos, ele enquadra os seus colegas fariseus para defender Jesus, e ele diz assim: vocês estão condenando Jesus sem antes ouvi-lo. A nossa lei, esta lei que vocês estão se baseando para incriminar, condenar Jesus, esta mesma lei, ela prescreve que uma pessoa deve ser ouvida antes de ser condenada. E o que acontece? Os fariseus, é mesmo. O Espírito Santo usando Nicodemos naquele momento. Aleluia. Mas os fariseus permanecem teimosos, com seus corações endurecidos, tentam justificar essa rejeição de Jesus, e eles desprezam Nicodemos, dizendo que Nicodemos, porventura você também é da Galileia. Sabe por que eles falam isso? Porque a Galileia era uma região
desprezada pelos da Judéia, discriminada pelos da Judéia. E aí eles perguntam também para Nicodemos: porventura algum profeta veio da Galileia? Só que eles desprezaram. E eles erraram feio ao não se lembrarem que Elias veio da Galileia, que Jonas veio da Galileia, que Oséias veio da Galileia, que Naum veio da Galileia. Desconheciam a profecia ou as escrituras do Antigo Testamento. Desconheciam, ou quem sabe eles ignoraram conscientemente isso. Quanto mais nós exigirmos das pessoas o cumprimento das regras que nós achamos que provém de Deus ou que nós criamos, não passa muito tempo, nós mesmos escorregamos e descumprimos as próprias regras criadas por nós. Não passa muito tempo quando você exige das pessoas uma regra que você cria, de repente você cai no seu próprio laço de exigência. E eu encerro dizendo, então, que em meio a essa realidade de haver pessoas ali crendo em Jesus e outras que não creram em Jesus, porque vocês perceberam agir naquele momento, fazendo pessoas crerem em Jesus e fazendo pessoas não crerem em Jesus, nós precisamos reafirmar primeiro que o Espírito Santo, ele é soberano, 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 para aplicar, formar e transformar uma nova vida, seja quem for. Não importando o estado em que a pessoa se encontra, portanto, nesta manhã, se o Espírito Santo está convencendo você do seu estado de pecado, mostrando para você a sua total depravação e necessidade de Deus, convencendo você que você está sem Deus no mundo, entregue-se a Ele. O Espírito Santo agindo no seu coração que não crê em Jesus, e peça para Ele, nesta manhã: Deus, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Muda a minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti. Por favor, Senhor, toma o meu ser através do Teu Espírito Santo. Você que não crê em Jesus nesta manhã, pode declarar isto, neste momento. E quem sabe, ao receber o dom da fé, você possa procurar um dos presbíteros dessa igreja e pedir o seu batismo, a confirmação pública de que você foi tocado pelo Espírito Santo e agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Peça o seu batismo. Segundo, a você que crê em Jesus Cristo, esteja convicto de que a conversão, a regeneração que o Espírito Santo fez na sua e na minha vida não é a única ou a última ação do Espírito Santo em você. Saiba que ainda que você passe por momentos de crise, você jamais perderá a fé em Jesus. Sabe por quê? Porque não foi você que se salvou a si mesmo, foi Deus que te salvou. É impossível perder a salvação. Quando Deus salva e dá o dom da fé a uma pessoa, Ele não retira. Deus não faz brincadeirinha com você e comigo. Quando Ele te dá o dom da fé, Ele fala: é seu, e agora você é meu. Você é meu. E todo, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e nenhum eu lançarei fora. Ele não vai tirar a fé do seu coração. Você não vai perder a salvação, ainda que você passe por momentos de crise, de pecados, de desobediência, mas o Espírito Santo aplicando, transformando e transformando a sua vida, Ele vai te fazer se arrepender, e você vai para o céu, meu amado irmão, minha irmã. Creia nisso. O agir do Espírito Santo é imutável. O agir do Espírito Santo é irrevogável. O agir do Espírito Santo no propósito de salvação é inalterável. Aleluia. Ele escolhe, Ele transforma, Ele capacita a amar a Deus e viver em santidade, e Ele nos faz nos arrepender dos nossos pecados. A ação do Espírito Santo completa na sua e na minha vida. Maior é aquele que está em nós. Certa vez, Billy Graham, um evangelista famoso que faleceu faz pouco tempo, 2018, ele entra num avião,
Senta na poltrona e do lado dele senta um homem bêbado, nitidamente embriagado, e olha para Billy Graham, fala assim: você é o evangelista Billy Graham, famoso? Aí Billy Graham olha para ele e fala: sou o Billy Graham. Olha, foi você que me converteu. Aí Billy Graham olha bem para ele e fala: é verdade, fui eu que te converti mesmo, porque se fosse o Espírito Santo você não estaria assim, não. Que Deus, através do seu Espírito Santo soberano, que nos salvou, aplicou os benefícios da morte de Cristo em nós, está formando em nós uma nova vida, formou em nós uma nova vida, e Ele continua o processo de transformação no nosso ser, de glória em glória, até completar esta boa obra, como nós vimos na IBD hoje. O Espírito Santo está em você e está em mim, realizando tudo isso. Renda-se ao Espírito Santo, você que crê em Jesus Cristo. E oramos ao Senhor que Ele continue a boa obra que Ele começou em nossas vidas, para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, aumente a minha fé, Senhor, me ajude na minha incredulidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém.